já é abençoado, mas vamos pedir o Senhor mais, né, irmão Felipe? Que o Senhor venha usar ele como canal de bênção para nossas vidas nesse lugar. Pai, louvo o Senhor pela vida, Pai do Felipe. Pai, neste momento ele estará ministrando para o nosso coração a sua palavra. Senhor, fala conosco através da tua palavra, usando, ó Pai, o teu filho conforme a tua vontade. Pai, abrindo o entendimento, Pai, de cada um dos teus filhos neste lugar, para que possamos, ó Pai, receber do Senhor a tua palavra e o que o Senhor quer dizer para nós nesta noite. E o abençoamos a vida, Pai, do teu filho. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Glória. Amém. Fica bom. Louvado seja o nome do Senhor. Aprendendo aqui ao abrir a tua palavra. Amém. Com muita humildade, sabedoria, nós clamamos a tua presença aqui. Amém. Pedimos que através da tua palavra viva em nós, aleluia, o Senhor possa fazer a sua obra nos nossos corações. Amém. Peço a ti que a tua palavra possa transbordar aqui, possa transbordar nos nossos lares, amém, nas pessoas que frequentam os nossos lares, onde que a gente possa colocar a planta dos nossos pés. Em nome de Jesus. Amém. Então, quem não me conhece, eu sou o Felipe da Madalena, né? Mas aqui é da Madalena, né? Então eu sou o filho da Madalena, hoje o Felipe daquele, essa aqui é minha esposa. É um prazer estar aqui hoje, tá? É uma obra que a minha mãe ela abraça com muito carinho. Pediu para a gente estar aqui hoje trazendo uma palavra e eu espero que a gente possa estar aprendendo um pouco mais de Deus hoje, nesse momento agora, que a gente tenha em mente, na verdade, o que para mim hoje é a proposta minha, no que o Senhor tem falado no meu coração, que eu acredito que seja o tema central dessa pregação, é quem é você em Cristo. Para a gente começar a falar sobre isso, a gente tem que tentar entender quem é a gente. O porquê do Felipe ser o Felipe. Por que a Esdrelândia é a Esdrelândia? Tem um porquê em tudo que Jesus faz, em tudo que Deus faz. Por que eu saio da minha casa, me desloco até um local físico, para estar junto com outras pessoas para adorar a um Deus? Qual que é o grande motivo disso? Porque muitas das vezes a gente nos percebe caminhando numa caminhada que a gente vai percebendo que entra numa certa rotina, num algo fazendo por fazer. Quando na verdade Jesus ele trouxe um ponto central para o entendimento da religião. E religião que eu falo é a religião pura, o amor, como a Bíblia fala. Então, abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 4, no versículo 17.
Aleluia. Então, daí por diante, passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Amém? Assim que Jesus foi batizado por João Batista, esse foi o primeiro sermão de Jesus. E vamos parar para analisar quem é Jesus encarnado. No princípio, o Verbo era Deus. A palavra, tudo que foi feito, não poderia ser feito sem esse Verbo da vida. Ou seja, para trazer para um entendimento humano, a origem de tudo se tornou carne por um motivo. E o primeiro sermão que o próprio Deus fez foi: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Nós não saímos da nossa casa somente para criar uma rotina. Nós não saímos da nossa casa somente para vir e passar uma liturgia de culto. Mas nós principalmente saímos da nossa casa porque nós transcendemos uma mensagem que é: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Essa é o fundamento do Evangelho. A primeira palavra que o próprio Cristo disse: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E preste atenção no comportamento de Jesus encarnado. Tudo que Jesus fez foi para um propósito. Para quê? Arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Às vezes parece que a gente está fazendo uma série de coisas sem fundamento ou sentido, mas na verdade você não coloca fundamento nem sentido, porque você já começou a fazer tantas coisas rotineiramente que o amor se foi, que o motivo real se foi. A bandeira que você levanta, você nem lembra mais o que está escrito nela. E por vezes temos que fazer esse entendimento de quem somos, para entendermos quem somos em Cristo. Se tudo que eu fizer eu coloco o sentido de arrepender-vos, existe fundamento, e existe a clareza do Evangelho nisso. Amém, irmãos? Amém. E não tem como a gente responder essa questão de quem somos nós sem que seja uma caminhada em fé. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Por que não tem como se agradar a Deus sem fé? Porque a fé, ela é a matéria-prima. A palavra de Deus fala que Deus nos amou primeiro. Nós não o amamos primeiro. Portanto, o caminho primordial de alguém se entender em Cristo não é o amor, é a fé. Porque o amor ele parte de Cristo, mas a fé tem que partir de Deus. É uma via de mão dupla. É o primeiro contato que o ser humano pode ter. Às vezes essa fé ela foi despertada por uma necessidade. Foi o seu primeiro encontro com Deus. Às vezes essa fé foi feita de algumas mazelas que você passou e isso te trouxe algumas virtudes. E essas virtudes vêm em resposta a Deus. É por isso que a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque ela é o meio que você começa a ter relacionamento com Ele. Então o primeiro ponto que a gente tem que ter de fé é que a gente precisa ter fé para se achegar a Deus. Só que qual é o problema que o ser humano ele encontra quando ele começa a se achegar a Deus? São dois. O primeiro que o ser humano encontra é se achar demais. É uma balança. Você começa a ver Deus agindo através da sua vida, te mostrando quem você é. E aí, você começa a achar que isso tudo é por quem você é. E por outro lado, a gente tem também do outro lado da balança, por muitas das vezes a sua fé é testada e você não crê que Deus fez algo em você. Então a palavra de Deus ela pede para a gente ter um conceito moderado sobre nós. Abre aí o primeiro livro de Romanos, capítulo 12, versículo 3.
que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? É a baliza que Deus nos dá. Porque o ser humano ele precisa de um freio. Segundo a fé que Deus deu a cada um. Então Deus te deu uma fé, Ele te mostrou quem você é. Por vezes isso é testado dentro do seu próprio ego. Só que qual que é o conselho que o apóstolo ele dá aqui nessa carta? Tenha um conceito moderado sobre si. Ou seja, entenda, você hoje vive num contexto de fé, mas esse dom não te pertence, ele provém do Senhor. Então, sempre que se achegue sabendo que Deus te deu, e que isso é uma virtude que é bom para você e para a igreja, é bom para você e para as pessoas que te rodeiam, mas saiba que quem te deu, ele é dono disso, não é você. A partir disso, Deus trabalha em você, só que tem um conceito moderado sobre si. Em Provérbios também diz que mais vale um homem que controla a si mesmo do que o que toma uma cidade. Por vezes a gente acha que as coisas são na força do nosso braço, que o guerreiro vale mais do que o sábio, quando na verdade a força maior está em controlar a si mesmo. Ou seja, Deus está falando assim, é mais fácil uma pessoa tomar uma cidade para si do que controlar a si mesmo. E esse é um ponto que Deus ele quer nos ensinar através da palavra dele. Olha, para entender quem você é, caminhe comigo, dá o primeiro passo em fé, mas entenda que as coisas provêm dele. É Deus. Quando você entende isso, você dá lugar ao Senhor. Não é verdade? Aleluia. Enquanto outro ponto, a gente tem o contrário, que é a gente nos medindo e não acreditando no que Deus tem para nós. Que é quando a gente deixa as pessoas nos medirem. E isso está errado. Como que aconteceu com José? Que é o exemplo clássico disso, né? Ele tinha um sonho, uma visão em Deus. Ele sabia que a visão dele foi o próprio Deus que deu para ele. Aí ele falava com o irmão torcia o nariz para ele, falava para outro. E ocorreu diversas coisas ruins com José por conta daquilo. Só que se você for parar para analisar, parece tão fora do comum as situações que José passou e o quanto que ele foi louvoso em relação às coisas ruins que a própria visão que o Senhor deu para ele trouxe para ele. Só que ele não arredou o pé dele, não é verdade? E aquilo salvou a nação de José. Qual que é o sentido disso? Outro ponto que a gente tem de exemplo é o próprio rei Davi, que quando o profeta ele foi ungir, fala assim, ó, na sua casa vai vir o rei de Israel. O pai dele esqueceu que Davi existia. É esse, né? Não. É esse aqui? Também não é não. É esse aqui? Não. Não é verdade? Só que o que Davi estava fazendo? Ele estava lá cuidando, como se fosse dele. Aí chegou. Quando Davi chegou, ninguém sentou à mesa. Enquanto Davi não sentou. Por quê? A visão que Deus já tinha dado para ele. E nisso ele foi até o fim. Você entende? Por diversas vezes, as pessoas vão te medir e vão contestar uma visão que o próprio Deus te deu. E você não pode se deixar levar por o que as pessoas falam ou dizem. Se você tem uma visão de quem você é em Deus e está cuidando para que você não pegue com que esse dom seja algo teu, mas sim de Deus, fica tranquilo e anda no caminho que Deus te dá. Foi a mesma coisa que Paulo falou para
Timóteo. Vamos abrir lá. Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Oh, glória a Deus.